Bom, nós já tínhamos alguns colegas trabalhando com a questão de fauna aqui e tínhamos a Associação Internacional, principalmente americana, ligada com a questão de selvagens lá e entendemos naquele momento, né, junto ao Congresso Internacional, que nós precisamos fazer uma instituição, organizar uma instituição aqui no Brasil que norteasse nessas discussões, né, e pesquisas com relação à rica fauna do nosso país. Então, basicamente foi esse motivo que colocou um grupo de profissionais naquele evento do Congresso Internacional de Medicina Veterinária no Rio de Janeiro a se mobilizar para organizar então a Abravas. O que norteou na realidade é você ter um fórum de discussão principalmente ligado à questão do selvagem, que a discussão medicina veterinária é sempre em cima, sempre foi, né, em cima dos domésticos, essa história toda aí. Então precisamos ter um olhar diferente, até porque nós já tínhamos a vivência do Centro de Primatologia trabalhando com conservação e que basicamente eram os biólogos que faziam isso. O veterinário praticamente não estava nesse corpo, né, de trabalho, nesse tipo de projeto. Então entendemos, né, que o médico veterinário tem um papel extremamente importante nessa questão de fauna de modo geral, né? Então é uma busca também por multidisciplinaridade? Não, e é fundamental, quer dizer, o entendimento nosso é na questão da multidisciplinaridade, porque não podemos trabalhar sem esse olhar. Quer dizer, você única, né, e tal, tentando resolver todas as coisas, é impossível. Então, essa discussão do outro, do diferente, daquele que vem, agrega, soma, é extremamente importante. Então, precisamos pensar nisso. Em cima disso, entendo que a medicina veterinária precisa ter um olhar um pouco mais voltado para a questão do conhecimento da biologia das espécies animais. E isso facilitará muito a ação, então, do médico veterinário. Okay? Não só a questão de ir em busca, trabalhar junto com outros profissionais, mas também ter o conhecimento para melhor discutir, para melhor tomar decisões em benefício da fauna. Bom, com o ganho com a Abravas foi, então, uma maior inserção do médico veterinário nos programas internacionais que temos aqui no país, com espécies ameaçadas, notadamente os primatas, a questão dos quelônios, a questão dos felinos. Então, nós conseguimos, né, ser notados internacionalmente com um belo trabalho, com auxílio do órgão governamental maior, o IBAMA, não é, nessa história, na organização de uma melhor legislação para melhor trabalhar as questões ambientais, ter um ordenamento diferenciado, né, nisso tudo. Então, tivemos ganhos assim excepcionais. A própria medicina veterinária evoluiu grandemente, né, particularmente nessa área da questão ambiental ligada à fauna. A primatologia basicamente não existia no Brasil ainda, né? Havia alguns trabalhos assim, mais do ponto de vista da história natural, da zoologia, né? Mais nada sobre isso. De qualquer forma, o que existia em termos de primata era o que os grandes naturalistas que vieram aqui no século XVIII observaram aí, mas praticamente então, nada ali disso aí. Não tinha nada, praticamente nada. Descritivo. É mais uma coisa descritiva e tal, da fauna como geral, não só a questão da primatologia, mas de toda a nossa fauna. O centro, então, ele foi pioneiro como um órgão que se organizou por ideia de um biólogo extraordinário, Dr. Adelmar Coimbra, e inserido dentro do órgão ambiental no Rio de Janeiro, FEEMA, que hoje, numa nova estruturação, chama-se INEA, Instituto Estadual do Ambiente, e que ali iniciou os trabalhos, então, para estudar os primatas brasileiros.
né? Como é que eles se encontram, né? Em resumo, estudar a biologia do animal. Como é que é essa espécie, o que ele se, como ele se reproduz, o que ele come, como se comporta, quais são as suas doenças, qual a sua situação no ambiente nesse momento, né? Nós começamos lá em 1972, por aí, mas o centro foi inaugurado em 79, mas de qualquer forma, para entender isso, o que é o animal? E com esse conhecimento, então, nós fazemos as ações de conservação das espécies que estavam mais ameaçadas por conta de alterações ambientais, né? Desmatamento, claramente isso daí, caça e outras formas negativas de pressão em cima desse tipo de fauna. E aí fomos avançando nisso daí. O Brasil... Afinal de contas, a gente não protege o que a gente não conhece, né? Exatamente, é importante que a gente tenha o conhecimento, porque você não tendo ideia se tem um número, né, a população grande ou pequena, a condição do ambiente, as ameaças que ela sofre, é difícil você preservar. Como é que é isso? Isso são indicadores para a gente. Então temos que trabalhar de maneira muito multidisciplinar, como foi falado aqui anteriormente. E nós, aqui no Brasil, somos exemplos para projetos internacionais aí. Por exemplo, o projeto Mico-Leão Dourado é um projeto modelar para instituições e outras instituições e projetos em outras áreas do mundo aí. O amanhã parece-me bastante promissor porque eu vejo os jovens aí com muito entusiasmo, tentando se engajar, aperfeiçoando-se e indo avante, levando avante essas ideias que foram iniciadas dentro da Bravas, dentro do Centro de Primatologia, dentro dos outros órgãos que constituem esse grande movimento de trabalho em termos de conservação, de conhecer a nossa fauna, de conhecer a nossa flora, né, as questões ambientais de modo geral. Então eu vejo isso de forma muito positiva, mas vejo também muitas dificuldades para que a gente superar aí. E quais são essas grandes dificuldades? As grandes dificuldades, primeiro, é de você vencer ou sensibilizar principalmente as autoridades, né, superiores aí, de que isso é um tipo de trabalho muito importante, né, para a questão do patrimônio nacional, das questões econômicas, do desenvolvimento do país de modo geral. E reconhecimento internacional do país, principalmente nessa área. Basicamente, né? nosso problema é legislativo. Ele passa por aí, passa pela formação do pessoal, passa pela necessidade de investimentos nessa área, né? Principalmente isso. Ou seja, nós precisamos de pesquisa, quer dizer, sem conhecimentos não podemos avançar, não adianta. Isso é impossível. Conhecimento sempre precedeu toda forma de desenvolvimento humano, isso está claro. Então precisamos disso, né, de conhecimento para avançarmos. E conhecimento precisa também de você preparar pessoas, abrir mentes, possibilitar, dar oportunidades de trabalho, né, essa história toda. Precisa de investimentos.